Você é o Cometrix, aqui é o Antônio Matheus, e cara, se privatização é igual a pizza, eu quero privatização agora. Quase roubou. Quase. Ele foi na margem, o roubo foi marginal. Aqui é Vitor Viller, e privatização é igual pizza, até quando é ruim é bom. Ficou bem parecido com a minha, não gostei não. Aqui é Renato Lerípio e eu espero que as concessões não terminem em pizza. Cara, 3 pizzas, cada um de uma maneira diferente. Posso comê-las muito boas. O programa virou pizza. Esse programa acabou. Então vamos falar sobre concessões, tema que decidimos semana passada. Só que uma coisa que vocês não sabem, você e Renato Lerípio, é que logo depois que a gente decidiu esse tema, a gente decidiu meio de semana passada, né? Lá na faculdade. No dia seguinte eu entrei no Facebook do Cronometrix e estava uma mensagem do nosso queridíssimo Igor Coelho, lá de Brasília, pedindo exatamente para a gente falar sobre concessões. Tá vendo? O Econometrix está tão avançado que ele antecipa o desejo do ouvinte. É legal que tá tendo uma correspondência, né? Então fica um abraço aí pro Igor, sempre muitas sugestões e vamos pra conversa. Eu jurava que tu ia falar isso aí. Eu quase falei isso aí. De novo, né? Mas eu troquei pra vamos pra conversa. Eu jurava que tu ia falar isso aí. Certo, concessões. Qual de vocês gostaria de me dar uma boa definição bonita do que seriam concessões? Já começou errado, é privatização. Concessão, né, como o próprio nome já sugere, seria o fato de você conceder, né, ao setor privado, né, a um particular ou a uma empresa privada, o direito, né, de explorar uma atividade ou de executar alguma atividade em alguma área ou um bem ou serviço que seria originalmente público, né? Isso seria a definição de concessão. E algo como ceder aquela propriedade, aquele direito a um particular. Mas eu acho que o Vitor não gostou muito disso, não. Eu acho que ele tem uma opinião melhor sobre isso. Não, Vitor? Não, assim, em termos estritos, né? Você está correto. Conceder um serviço público, né, à iniciativa privada. Em termos estritos seria isso. Mas o nome disso é privatização, né? Mas não é durante um tempo limitado? Mas assim foram também as concessões da década de 90, quando foram chamadas de privatização. É só para nivelar o terreno, entendeu? Tudo que está sendo feito agora foi feito na década de 90, ou seja, é a mesma coisa. É só para tornar claro para o ouvinte que conceder um serviço público para a iniciativa privada é a privatização, né? Para não ter a ideia de que o PSDB faz uma coisa e o PSDB faz outra. Não, os dois fizeram a mesma coisa. Mas a privatização pega mal. Deve pegar mal lá em Brasília. Pra mim não, pra mim qualquer forma de privatizar é bom. Você foi forte. Toda e qualquer forma de privatizar é bom. A gente pode qualificar, né? Tem privatizações melhores ou piores, mas sempre é bom. Então, no meu entender, a gente está falando sobre isso hoje porque o governo está tentando controlar gastos, ele não pode mais. Os investimentos que ele faz em diversas áreas exigem gastos, como ele não está podendo gastar e está passando para o setor privado. Basicamente é isso. Essa é a minha grande decepção com o Brasil, sabia? O Brasil, assim, de forma geral, bem geral mesmo, não é contra o PT, não é contra o político X, Y, Z. É porque, assim, toda vez que a gente fez privatização no Brasil, foi meio que privatização por necessidade, não foi privatização por convicção, né? A gente não vê nenhum governo no Brasil fazendo privatização porque considera que o mercado, a iniciativa privada, vai trazer eficiência para aquele setor. Não. Geralmente a gente faz privatização porque a gente está com caixa baixa, né? Tá precisando arrecadar, e aí a gente faz privatização. Não tem nenhuma convicção que isso vai beneficiar a economia, que vai trazer mais produtividade, vai aumentar a competição, etc. E dado que a gente faz isso por necessidade, que está precisando de dinheiro, geralmente a gente faz mal feito, né? Como foram mal feitas as privatizações da década de 90, né? É basicamente isso. Isso me entristece bastante. Não sei o que o Renato acha sobre isso. O que você falou é um ponto importante, assim. Eu acho que
Eu acho que a gente tem, de uma forma bem pronunciada nas nossas instituições, quando eu falo de instituições, estou falando de política e das próprias pessoas, da sociedade, de uma forma geral. Eu acho que a sociedade brasileira ela tem muito apego por essa coisa do público. Assim, eu acho que desde aqueles movimentos desenvolvimentistas da década de 50, 60, hoje ainda, a gente teve aquela manifestação do petróleo é nosso. A gente tem um apego muito forte à coisa pública. Eu tenho essa impressão de que a gente quer que os bens e serviços sejam públicos, que a gente acha que é do povo, enfim, acho que tem essa mentalidade na sociedade brasileira. Mas isso que você levantou é interessante, né? Toda vez que a gente propôs esse caminho de liberar alguns bens e serviços aí, do setor público na direção do setor privado, seja para ganho de eficiência, seja para, enfim, realmente liberar o setor público de certas responsabilidades que acabam demandando muitos recursos. Enfim, a gente acabou fazendo isso em momentos em que não tinha mais como continuar, né, que as coisas estavam bastante sobrecarregadas. E, em geral, como esses processos demandam um certo cuidado, né, um certo planejamento e acabam sendo feitos às pressas, acaba sendo feito de uma forma um pouco atrapalhada, né? E isso tem efeitos bastante negativos. E assim, eu já me envolvi em algum momento da minha vida com discussões internas do PSDB, hoje não mais, e dentro do PSDB existe muita reticência quanto à privatização, né? Tanto é que o PSDB, nas eleições de 2006, 2010, eles meio que não conseguiram defender as privatizações da década de 90, porque de fato eles não acreditavam, né, nessas privatizações. Eles achavam que era uma coisa que não era a essência do partido, né? Só para lembrar, o PSDB é social-democrata, né? Não tem nada de neoliberal ou coisa que o valha. Então, assim, toda vez que a gente fez privatização no Brasil, a gente fez por necessidade. E ao fazer isso, a gente não discutiu o próximo passo. Qual é o próximo passo? Quando a gente concede um serviço público, como o Renato falou, à iniciativa privada, a gente tem que delimitar muito bem a regulação, porque o setor público ele tem um papel a desempenhar em concessões públicas, tem que regular bem aquele serviço. Como a gente tem esse preconceito com a privatização, a gente nunca tocou direito nesse debate sobre a regulação, que hoje é tacanha, né? Hoje as agências reguladoras no Brasil ou estão ocupadas por política e nada sabem sobre isso, ou simplesmente não conseguem desempenhar um bom papel de regulação, e aí o serviço que é concedido, é privatizado, ele não é bom, né? Porque não se debateu a questão central pós-privatização, que era regular com eficiência. Esse preconceito do Brasil com a privatização, ele gera um monte de problemas, né? E a gente demorou muito tempo para resolver, e quiçá vai resolver no curto prazo. A parte de agentes reguladores acabou sendo uma herança institucional lá da década de 90, né? E que desenvolveram um papel bastante importante, mas foram bastante enfraquecidas aí ao longo da última década, né? É bem notório aí que muitas agências, como você bem colocou, foram ocupadas por pessoas que não eram técnicos, especialistas nas áreas, mas indicações políticas, né? E isso acabou, sem dúvida nenhuma, enfraquecendo essas agências reguladoras e tornando o serviço mal praticado, né? E sem dúvida, quando a gente se exime do debate, a gente acaba abrindo essa possibilidade, né, de fazer uma coisa sem o devido planejamento e, enfim, o serviço acaba não sendo aquele desejável. E aí depois acabam se culpando quem? As privatizações, as concessões, né, pelo mau serviço. Exatamente. É a parte acessória, né, que é a parte de regulação que não está funcionando bem. É a agente principal, né? Tá lá no Mascoléu. Então, a gente já falou sobre a diferença entre privatizações e concessões, pública nenhuma. Já falamos os motivos de estarem sendo feitos, mas não ficou muito claro se essas concessões ou privatizações são uma boa ou uma má notícia. Para deixar bem claro pro ouvinte, né? Com o leitor na cabeça. Porque você falou que se privatizar é sempre bom. As privatizações, quando são feitas, quando vai de acordo, não vai por motivos ideológicos, por motivos de necessidade, não são tão boas. Não, eu vou qualificar pro leitor, pro ouvinte, desculpa. Eu tô com o leitor. Tá acostumado com o blog. Assim, privatização é igual pizza. Até quando é ruim é bom. Dialogou comigo, hein? Dialoguei com você. Não, assim, eu acho que é bem notório para quem, sei lá, era nascido lá no início da década de 90 ou antes, né? Que, por exemplo, ter um telefone no Brasil era um
um bem que você declarava no imposto de renda, né? Era um bem que você alugava. As pessoas alugavam telefone antes da privatização. Então é meio óbvio, né, que a privatização melhorou os serviços de telefonia no Brasil. Mas o serviço de telefonia no Brasil é bom? Não, não é. Isso é problema das empresas de telefonia? Sim, uma parte é. Mas uma grande parte dos problemas das telecomunicações no Brasil é de regulação. Pro ouvinte ter uma ideia, hoje, para uma empresa entrar no mercado de telefonia, ele tem que ter uma ortoga da Anatel, né? E essa ortoga da Anatel é limitada. A Anatel decide se concede ou não uma ortoga. Então amanhã, se o Antônio quiser abrir uma empresa de telefonia, ele não consegue. Isso não é um problema tecnológico. Já existe tecnologia hoje para empresas com capital mínimo de 100 mil, 150 mil dólares, consegue entrar e fornecer um serviço de telefonia no mercado brasileiro. Então, assim, não é um problema de tecnologia. Sei lá, o ouvinte qualificado pode estar pensando em economia de escala, economia de rede. Não é esse problema. Hoje já existe tecnologia de computação, de switch, que a gente chama, que você consegue entrar no mercado com investimento de capital mínimo e fornecer um serviço bem eficiente de telefonia. O que impede essa entrada de mais concorrência no mercado de telefonia é regulação. É basicamente regulação. Então, os problemas das privatizações, em geral, eu dei o exemplo da telefonia, mas em geral é um problema de regulação. Só que, como as pessoas não conhecem essa parte mais técnica, né, elas acabam culpando as empresas. Então, assim, privatização foi bom, claro que foi bom, porque melhorou, aumentou o número de terminais lá de telefonia, por exemplo, e outros setores também melhorou. Mas claro que ainda é um serviço ineficiente. Por quê? Basicamente problema de regulação, que foi o debate que faltou, como eu falei anteriormente. Eu não queria entrar muito nesse mérito, porque, enfim, não sou nenhum especialista na parte de regulação, de concessão, enfim. Acho que isso é uma área de estudo bastante profunda, né, e que tem uma série de pormenores. Então, eu acho que é sempre difícil, assim, você, enfim, afirmar com muita precisão o que é mais eficiente privado, o que é mais eficiente público, qual é a melhor forma de fazer. Isso é uma coisa que demanda um estudo bastante profundo, que eu não tenho. Então eu prefiro não me aventurar muito nessa parte, não. Beleza, então no início que vai acontecer agora das concessões ou privatizações, quais são as áreas que vão ser privatizadas? Infraestrutura, né? Portos, aeroportos, ferrovias. Há cerca de 2 anos atrás, se não me engano, 2012 ou 2013, já teve um movimento nessa direção, né, de conceder alguns aeroportos, algumas estradas. Agosto de 2012. Agosto de 2012, exatamente. E só que até interessante talvez a gente fazer esse contraponto, né? Quer dizer, naquela época essas privatizações, essas concessões, né, elas não foram feitas de uma forma muito organizada, muito planejada. Acabou que, assim, aqueles leilões foram um verdadeiro fracasso, né? Muito em virtude da forma como foi configurada a operação, né? Até pessoas que estudam com mais profundidade, que são especialistas nessa parte de concessão, elas acabam falando que realmente houve falhas bastante graves, né? Não foram utilizadas as melhores práticas conhecidas dessa área de leilão, de concessão, e o resultado disso acabou sendo um fracasso nessa tentativa de otorgar à iniciativa privada esses serviços, né? Dessa vez parece que, bom, tem bastante gente otimista, né? Muita gente acha que o governo finalmente aprendeu aí, a melhor forma de fazer esse tipo de operação, e essas pessoas acreditam que agora vai dar certo, né? Mas acho que por enquanto é mais dúvida, né, Vitor? Acho que não tem nada muito certo a respeito disso, né? Eu sou um cara mais cético. Tô bem cético quanto a esse pacote, né? Porque, assim, tem muita dúvida, assim, se é o melhor momento para você lançar um programa desse, né? Porque é exatamente o que eu estou falando desde o início. Parece que é mais necessidade do que convicção, né? A gente está num momento político da economia brasileira que a gente não sabe o que vai ser o ano que vem, né? A gente não sabe se o ano que vem a Dilma demite o Levi, coloca o Nelson Barbosa lá como ministro da Fazenda, e aí muda completamente a arquitetura desse pacote, né? Porque o que dá credibilidade a esse pacote, para deixar claro para o ouvinte, é o ministro da Fazenda, o Joaquim Levy. É ele e a equipe dele, né, claro, que formataram um modelo de concessões em que o setor público, né,
ele não define a tarifa, a taxa interna de retorno, né? Com vistas a tal da modicidade tarifária, que é a menor tarifa para o consumidor. Não, dessa vez, o investimento que for feito pela empresa que ganhar a concessão vai ser pago de acordo com a necessidade de investimento, a necessidade de fluxo de caixa. Essa parece que é a grande diferença dos leilões ou dos anúncios que foram feitos lá em 2012. Em 2012, para ter uma ideia, foi até criada uma estatal, né, que foi a Valec, para controlar as ferrovias que foram privatizadas ou tentativas de privatização na época. Ou seja, um modelo completamente anacrônico que não deu certo, né? E aí agora ele faz um modelo completamente diferente, né, baseado nas concessões lá da década de 90, mas que também estão cercadas de dúvida, né? Será que é para valer? Será que vai ter segurança jurídica, né? Porque a gente não teve ainda acesso aos detalhes desse programa, que cada concessão vai ter uma licitação e aí que a gente vai saber exatamente como que vai ser feito esse tipo de leilão. Então, assim, está muito no ar. E além disso, no curto prazo não tem nenhum efeito, né, em termos de crescimento, etc. Pode ter algum efeito via expectativa, mas é muito superficial ainda. Não vai afetar, acho que muito pouco o crescimento, né? Seja em 2015 ou 2016. Esse efeito não vai. Sobre isso, enfim, o pouco que a gente sabe sobre isso é que é um volume razoavelmente grande de investimentos, né? Está estimado aí em algo como 198 bilhões de reais, mas que está bastante distribuído, né? A maior parte desses recursos, desses investimentos, só seriam feitos a partir de 2018, 2019, né? Então, só corroborando isso aí que você falou, não é nada para os próximos 3, 4 anos, pelo menos, né? Então, são serviços que muitas obras vão começar, né? Não é ampliação, não é nada, é começar mesmo, é construir coisas novas. Então, dado que ainda tem que construir esses investimentos, esses projetos ainda vão demorar um certo tempo para maturar. Então, quer dizer, não é uma notícia ruim em absoluto, né? Quer dizer, a gente está investindo em infraestrutura, se for bem feito esse investimento, é um ganho potencial enorme para o Brasil, né? A gente sabe o quanto é carente a nossa infraestrutura, principalmente nessa área de transporte, né, que parece ser o foco nesse momento. Contar com isso para uma reversão aí desse quadro de estagnação que a gente passa agora não é apropriado. Agora, uma coisa também que me deixou, assim, de certa forma, otimista em relação a isso, não sei como é que vai ser o desdobramento, é sobre o financiamento desses empreendimentos, né? Como a gente colocou lá em 2012, por exemplo, naquelas concessões que foram feitas lá, o financiamento era praticamente integral via BNDES, né? E dessa vez parece que o governo quer incentivar a busca pelo mercado de capitais, né? O mercado privado de capitais. Parece que parte desses financiamentos desses projetos seriam feitos via emissão de debêntures, né? Que são títulos de dívida das empresas, né? Que depois pagam aqueles que compraram esses debêntures. Então, assim, parece ser uma alternativa bem legal, assim. É lógico que isso possivelmente está influenciado pela questão fiscal, né? A gente está sem espaço fiscal para ficar capitalizando o banco público para esse tipo de operação, mas não deixa de ser uma saída interessante, né? Sobretudo se isso aí realmente vingar, né? Se houver, de fato, uma demanda por esses papéis aí das empresas, para a área de infraestrutura, se essa cultura pegar, pode ser um caminho aí para a gente desenvolver um mercado de capitais de longo prazo privado no Brasil ainda. É cedo para falar isso ainda, mas é uma iniciativa que parece legal, né? A gente só precisou gastar 500 bilhões com o BNDES para saber disso. faltou ter olhado para essa ideia antes. Faltou ler um pouco o manual de economia. Parece que o BNDES vai continuar tendo ainda um papel relevante, né? Parece que, inclusive, ele deve ser usado para garantir essas debêntures e tal, dar algum tipo de garantia, previsibilidade e tal, mas eu cheguei a ver números aí, algo em torno de 45%, ou seja, quase a metade desses financiamentos aí seriam feitos via mercado privado, né? Já é uma coisa bastante interessante. E, assim, eu tô torcendo para que isso realmente dê certo, para que, enfim, siga aí uma nova cultura aí de financiamento de longo prazo no nosso país, que não dependa do contribuinte, né? Assim, só fazer um parênteses aqui rápido, que assim, parece que eu tô pessimista, mas é que a gente já vem falando disso, que a gente já vem falando disso há muito tempo. Não, tem que ter um mercado de crédito privado,
quem tem que botar dinheiro é mercado privado, não é BNDES, quem tem que investir em infraestrutura é iniciativa privada, não é PAC 1, 2, 3, 4, 5, 6, a missão, sei lá. Não, a gente já vem falando isso há tanto tempo. E aí quando o Estado vem e fala, não, agora a gente vai fazer, mas a gente vai fazer porque a gente não tá legal das finanças. Então, sei lá, rola um ceticismo, né? Então, assim, por isso que eu tô sendo pessimista, entendeu? Mas, porque a gente já vem falando isso há muito tempo. Agora, é claro, é uma notícia boa. Vamos ver se vai se concretizar, né? Hoje eu tava voltando aqui Tava voltando um trabalho, enquanto isso lá na Barra eu tava lendo a Conjuntura Econômica do Ibre, uma revista muito legal. Fazendo propaganda do Ibre? Propaganda do Ibre. Agora é oficial. Então, aproveitando para fazer o jabá, né? Então. Vale lembrar pro ouvinte que o Ibre não coloca um centavo nesse Infelizmente. Infelizmente. Pô, tem que começar a divulgar pra mudar isso. Aí, só pra deixar claro, né? Só pra deixar claro. Só pra deixar claro. Aí uma das principais partes da seção de infraestrutura fala justamente sobre isso. Tem um texto bem grande chamado A Retomada das Concessões. E uma crítica interessante que o autor faz é que do sistema de avaliação de concessão usado aqui no Brasil é da menor tarifa. O que você tem a dizer sobre isso? Pois é, o governo do PT, né, ele inventou essa coisa chamada modicidade tarifária, né? Que é a ideia de que você vence um leilão, vence uma licitação, você prometer que você vai praticar a menor tarifa, seja num pedágio, seja via, enfim, qualquer modalidade de serviço que você vai ofertar no futuro. O problema desse modelo é que ele não paga o investimento que deve ser feito para modernizar aquela linha, né, aquele serviço. Por exemplo, eu ganho uma concessão rodoviária, né, para, sei lá, uma BR XYZ da vida, e aí eu prometo cobrar um pedágio muito pequeno. Esse pedágio muito pequeno que eu prometo cobrar, ele não é suficiente para eu gerar os investimentos necessários para melhorar aquela rodovia. Logo, eu não faço os investimentos e mesmo assim continuo cobrando um pedágio mesmo que menor. Ou seja, o tiro saiu pela culatra. O serviço não melhorou, né, para o contribuinte, para quem usa aquele serviço, e ainda assim ele foi privatizado, mesmo que a tarifa seja menor. Então é um tipo de privatização, um tipo de concessão que é mal feito, não combina com a economia de mercado, é para quem nunca leu um livro de economia na vida, é isso. Cara, eu acho que assim, para resumir um pouco isso, essa questão, as concessões são bem-vindas, eu acho que a gente tem que, no caso, avaliar a melhor prática, né, a melhor forma de fazer isso. Eu acho que a gente deixou esse tipo de avaliação muito ausente lá em 2012 e não à toa foi um fracasso, né, a gente não conseguiu, muitas das concessões que pretendia se fazer não foram feitas porque não houve demanda nas condições que foram oferecidas. Eu acho que dessa vez, não sei, eu tendo a acreditar que o governo sentiu que as coisas não eram da forma que eles queriam e realmente vão se empenhar em mudar, sobretudo se realmente for da liderança aí do ministro Joaquim, que é um cara mais ligado a essas questões de mercado. É uma coisa bem-vinda nesse sentido, tem que melhorar a forma de fazer. Acho que, como a gente comentou aqui, a questão do financiamento já foi também uma coisa bem nova, bem legal em relação ao que foi feito no passado, pode ser uma tendência legal. E assim, é difícil falar mais do que isso porque a gente ainda não tem as informações suficientes, a gente não sabe exatamente como é que isso vai ser lançado. A gente sabe valores por alto, alguma outra especificidade, mas a gente não sabe como é que a coisa vai funcionar na prática, né? Mas, assim, é aquilo, tem parte de uma galera que tá convencida de que as coisas vão andar, tem parte que não tá, né? E aí realmente fica difícil. Eu sou da parte que não tá. Não tá, né? Eu não sei, eu sinceramente eu não sei. Eu tendo a acreditar que seria muita ingenuidade tentar repetir os mesmos erros de 2 anos atrás, de 3 anos atrás. Quer dizer, eu não sei, cara, mas assim, desculpa, mas eu vou fazer uma confissão aqui, cara. Faça a confissão. Vou abrir polêmica. Momento abrir o coração aqui. A gente acabou de passar pelo Dia dos Namorados, né? Eu vou abrir meu coração aqui. Por favor, John, capricha aí. O que acontece, cara? Assim, a gente, nos últimos 4 anos, a gente fez tudo de errado que poderia fazer, né, em matéria de macroeconomia e também de microeconomia, né? E aí eu fico me perguntando, cara, será que era preciso passar por isso?
né? A gente fez um programa, acho que foi, sei lá, semana passada ou retrasada, não lembro, que eu acho que o Renato até comentou isso. Tava na cara de que não dava certo, não tinha a menor chance de dar certo, né, Renato? E aí a gente passou nesses últimos 4 anos cometendo erros e equívocos em termos macro e microeconômicos. O que me leva a crer que esse pessoal que está no governo não estuda, não lê nada de economia, né? E aí agora eles vêm falar para mim que eles vão fazer o que a gente falava que era o certo. Eu tenho que ser um cara cético, né? É igual a menina que tá lá sendo cantada, tomando bordoada em cima de bordoada, de um monte de cafajeste. Aí vem um cara e fala, não, agora é pra valer, agora eu quero você em namoro e tal. Não é bem assim, a gente sabe que não é assim. Então, assim, claro, tem a credibilidade vinda do Levi, do Joaquim Levi. Mas o entorno do Levi é muito ruim. São pessoas que continuam acreditando nas mesmas ideias equivocadas que foram gestadas e efetivadas nos últimos 4 anos. Então, será que vai ser um programa para valer, do jeito que a gente quer que seja, do jeito que a gente quer, com eficiência, entregar a infraestrutura para a iniciativa privada com eficiência? Eu não sei. É por isso esse ceticismo da minha parte. Né? Botou para fora? Botei para fora. Abriu para... Mas é isso. Acho que é dúvida mesmo. Assim, não dá para dizer que vai deslanchar. Enfim, é complicado. Eu andei vendo até algumas entrevistas aí com gestores de mercado de capitais de alguns bancos aí importantes e tudo. E até mesmo essa coisa do financiamento que a gente comentou aqui ainda é incerto, né? Existe dúvida se vai existir uma demanda suficiente aí para essas debêntures. Parece que eles estão tentando uma flexibilização aí na legislação, porque, por exemplo, alguns fundos de pensão, por exemplo, não podem comprar debêntures, então seria meio que um vazamento de demanda importante, enfim. Tem muita coisa ainda para ser formatada, né? Por isso que eu falo, é muito cedo talvez a gente para falar alguma coisa. Então é preciso ver mais, ter mais informações para poder dar um diagnóstico melhor sobre isso. Mas assim, a certeza que a gente tem é que se a intenção é que dê certo dessa vez, tem que fazer totalmente diferente do que foi feito em 2012. Né? A gente já passou por uma experiência que foi bastante ruim, foi um verdadeiro fracasso nesse sentido. Só conseguimos de fato fazer concessão daqueles serviços que eram muito bons, né? que não tinha como dar errado mesmo. Mas muita coisa aí ficou pelo caminho, né? E, enfim, tá claro que o governo não tem condição de tocar esses investimentos sozinhos. É preciso também que uma parte da sociedade, dentro do próprio governo também, dentro da própria política brasileira, se convença disso, que não dá para o governo ser protagonista em todas as obras, né? Que não existe recurso para isso. A gente já esgotou todas as possibilidades disso acontecer, não tem mais condição disso. E olhar com uma postura... enfim, mais simpática a esse tipo de coisa, porque realmente, se a gente quer desenvolver nossa estrutura, se a gente quer aumentar a produtividade da nossa economia, se a gente quer fazer o país crescer novamente de uma forma sustentável, a gente tem que olhar com bastante carinho aí para essa forma de fazer essas concessões, né? Acho que é a chance que a gente tem. Fora disso, é muito difícil vislumbrar alguma outra saída para o nosso país. Só para complementar isso que a gente falou até aqui, e meio que complementar essa última abordagem do Renato, eu queria dizer o seguinte, que nos últimos 30 anos, a gente vem flertando, né, com aquele stop and go, né, tal do voo de galinha, né. O Brasil cresce um pouquinho e aí esse crescimento ele gera inflação, né, porque em geral a demanda cresce mais do que a oferta, isso desemboca em inflação e em alguns casos também em maior déficit em conta corrente, para quem estuda economia ou se interessa por economia vai entender melhor isso. Mas enfim, o crescimento ele não consegue ser sustentável, né? E isso vem ocorrendo de forma sistemática e contínua nos últimos 30 anos para a literatura convencional, né? Para quem é um pouquinho mais crítico, sei lá, desde 1930 a gente não consegue crescer de forma sustentável, dado que qualquer processo de crescimento desemboca em mais inflação. Só ver a inflação entre 1930 e 2015 para ver que de fato o crescimento brasileiro é sempre um crescimento com inflação, né? Isso significa o quê? Significa que a oferta no Brasil, né, ela não consegue crescer de forma sustentável. Por quê? Porque tem muitos obstáculos na frente dela. É uma burocracia imensa,
É muito difícil empreender no Brasil, né? Muito difícil abrir um negócio no Brasil. Você tem uma carga tributária alta, difícil de ser arrecadada por quem empreende. Você tem problemas de infraestrutura, você tem um judiciário que não consegue julgar da forma correta, é muito lento nos processos. Enfim, você tem uma série de problemas que acusam esse aumento da oferta, não consegue gerar nenhum crescimento consistente da oferta. Então, para deixar claro aqui, eu sou sempre a favor de privatização. Privatização para mim é igual pizza, até quando é ruim é bom. O problema é que tem que ter mais convicção sobre isso. Tem que fazer privatização de forma a entender esse problema que eu acabei de falar, que existem obstáculos que impedem a oferta de crescer. Me parece que esse diagnóstico ele só está na cabeça do Levi, ele não está na cabeça do governo. E é por isso que eu sou cético quanto a esse pacote e qualquer pacote que for feito por esse governo. Ou qualquer governo no Brasil. Por quê? Porque existe muito preconceito na sociedade brasileira quanto à privatização. Por quê? Porque geralmente essas pessoas não entendem esse diagnóstico que eu acabei de falar, que existem obstáculos que impedem a oferta de crescer. Logo, a demanda sempre cresce mais que a oferta e isso gera mais inflação e mais déficit em conta corrente. Então, parece que esse é o debate que não está sendo feito e nunca foi feito na economia brasileira, infelizmente. Eu acho que é isso que precisa ser feito daqui para frente, se a gente quer se tornar uma economia desenvolvida. Se não quiser, tudo bem, aí tá bom, do jeito que tá. E é isso aí.